amigos, eu sou a Bárbara, sem acento, e sejam bem-vindos ao meu canal. Oi, gente, tudo bem? Hoje eu vim aqui com um copo de refri, então antes da gente começar tudo, pega o seu chá, o seu café, o seu refri, sua vitamina, sua água, que a gente vai conversar de um assunto muito especial pra mim. A gente vai falar hoje sobre a minha transição capilar, a história do meu cabelo, e é algo muito importante pra mim, é algo que mudou completamente a minha vida. Então se você quiser saber como é que é a minha história, qual é a minha história na transição capilar, pode continuar assistindo o vídeo. Eu falei no vídeo de comparação que eu ia trazer esse vídeo, então se você não viu, é o vídeo de comparação, de um pouco da minha história com comparação. Eu vou deixar aqui nos cards pra você olhar, tá bom? Então vamos lá pra história. É o seguinte, desde que eu nasci, né, de cabelo cacheado, mas quando eu tinha mais ou menos lá para uns 12 anos, que é aquela época que a gente tá entre adolescência e infância, acho que até um pouco antes, eu comecei a olhar as outras pessoas e olhei. A gente tinha um padrão, né, naquela época, eu hoje tenho 20. Mas a gente tinha um padrão muito forte de que cabelo bonito era cabelo alisado. E isso era muito forte ao meu redor, assim, não que as pessoas ficassem falando muito de mim, do meu cabelo em si, mas, tipo, a sociedade, a mídia, enfim, tudo falava muito sobre cabelo liso, que as referências de beleza eram muito de cabelo liso, né? E acabou que eu tive uma oportunidade de fazer um relaxamento, o que minha mãe foi contra, a propósito, ela fala disso até hoje. Eu tive a oportunidade de fazer um relaxamento que diziam que não ia alisar o cabelo, que não ia fazer nada, que só ia abaixar o volume, porque até então volume não era algo bonito, era algo estranho e tipo, enfim. E aí minha mãe, eu insisti, com mais ou menos essa idade, entre 10, 12 anos, e aí minha mãe me liberou assim pra fazer o relaxamento, porque diziam que isso saía, que não ia permanecer, que não mudava a estrutura do cabelo, que não sei o que. Balela, né? Porque eu fiquei basicamente. Eu vou deixar fotos aqui de todo. Eu vou tentar pegar fotos de vários desses processos aí. Então, eu quando era pequenininha, cabelo cacheadinho, dessa época triste aí do relaxamento, em que meu cabelo ficava, tipo, meio alisado e meio cacheado, e, tipo, tirava o volume só daqui, enfim, ficava horrível. E era terrível. Porém, eu tava super feliz, né? Porque eu tinha a sensação do que era quase ter um cabelo liso. E, tipo, cabelo liso pra mim era a melhor coisa da vida. Enfim. E aí, eu, com mais ou menos essa idade, fiz o relaxamento. Depois disso, eu continuei por alguns anos fazendo. Então, eu fiz por vários anos esse relaxamento que não alisava o cabelo. Mas que, na verdade, acabou mudando muito o meu cabelo. Então, quando eu fiz a minha transição e quando eu terminei a minha transição, eu não sabia de verdade como que era o meu cabelo, porque eu era muito nova desde que eu comecei a fazer o relaxamento. Então, pra mim, foi tudo novo, foi uma surpresa, foi maravilhoso. E basicamente foi aí que tudo começou, a bagunça começou aí. Enfim, eu fiz o relaxamento. Depois, quando eu tava lá na faixa de 14 anos, é a fase difícil, é a fase do adolescente que ele tá daquele jeito, acho que a pior fase que todo adolescente passa, mais ou menos nessa idade, é de muita comparação, e foi basicamente num momento assim que minha mãe tava comigo, em que a gente tava num lugar e que eu vi as minhas amigas que já alisavam o cabelo e, tipo, primeiro, nada contra se você alisa, se você tá feliz com o seu cabelo assim, tá? Nada contra. Eu tinha o cabelo cacheado e eu não me entendia daquela maneira, eu achava feio, porque eu não tinha referência de cabelo cacheado bonito. Então, eu não sou nem um pouco contra cabelo alisado, eu acho lindo, mas, tipo assim, a minha história não foi legal com cabelo alisado. Então, basicamente, nessa situação em que eu tava ali, eu via elas com o cabelo alisado e, tipo, eu tava muito mal, tava muito triste. E quando minha mãe me viu daquele jeito, ela falou, tá bom, vou deixar você fazer a progressiva, né? Mas, tipo assim, ela era contra. Porque ela achava meu cabelo lindo, sempre achou. Mas ela me liberou, porque era o que eu queria muito e eu sempre fui muito chata, eu diria, e muito persuasiva. Então eu enchi ela até ela me liberar. E aí isso aconteceu. E eu fiz a progressiva. Eu fiz durante vários anos da minha vida. Eu fazia progressiva assim formal e fazia com formal e que não sei o que, enfim. Porém, o que acontece? O meu cabelo, ele nunca, mesmo que o meu cabelo não seja crespo, o meu cabelo, depois eu falo qual é
meu tipo de caixa. Mas o meu cabelo, ele nunca ficou lisinho do jeito que eu queria. Ele nunca ficou do jeito que eu queria. E isso me frustrava muitas vezes, sabe? Ao mesmo tempo que eu tava super feliz, super realizada, em que meu cabelo tava liso, e foi uma época da minha vida em que na escola, onde eu tava, as pessoas olharam pra mim de cabelo liso e, tipo, antes eu era a feia, a estranha, a esquisita, porque eu tinha cabelo cacheado, e eu vivia com ele preso. E, tipo, aí a minha autoestima já era baixa, então, tipo assim, junta a autoestima baixa com aquilo que a sociedade dizia e que as coisas à minha volta dizia, sabe? Juntou tudo isso, eu já me achava feia, esquisita, e eu sempre fui meio doida das ideias, então as pessoas achavam muito mais isso, e, tipo, isso me afetava, o que não é saudável de nenhuma forma. As pessoas afetarem ou dizerem quem você é, tipo, nada a ver, e não deixa essas pessoas fazerem isso. Porém, eu deixava. Então, quando eu fiquei de cabelo liso, meu amigo, minha amiga, você não tem noção, a minha autoestima foi pro nível hard, assim, eu falei, nossa, agora eu tô muito gata. E as pessoas começaram, né, porque começaram a falar realmente que eu tava muito bonita, que não sei o quê, começaram a olhar mais pra mim, começaram a me inserir mais, enfim, nos lugares, enfim. E foi muito bom pra mim no começo, tipo, foi maravilhoso, né, primeiros meses aí de progressiva é maravilhoso, é incrível, você pode secar o seu cabelo... Você pode secar o seu cabelo e ele fica liso. E, na verdade, o meu cabelo, ele acabou nunca ficando totalmente liso. Tipo, durava 1, 2 meses, depois ele já tinha que fazer o retoque. Então, minha vida foi basicamente resumida a isso por vários anos. Então, aí, mais ou menos desde os 14 anos até eu começar a fazer a transição, eu vivia escrava de chapinha. Porque pra mim, não era uma ideia, tipo, o meu cabelo, como ele nunca alisou total, tipo, ele alisou, mas ele ficava esquisito se eu não fizesse chapinha. Como isso aconteceu comigo, eu era escrava de chapinha, sabe? E outra, o meu cabelo ficava fedendo, queimado o tempo todo. O tempo todo, meu cabelo fedia muito, e eu não conseguia ir pra praia, eu não conseguia ir pra piscina, eu não conseguia pegar chuva, que eu já ficava desesperada, sabe? A minha qualidade de vida, ao invés de aumentar, diminuiu, tipo, muito. E houve o tempo, né, que eu não sabia cuidar direito, e aí acabou que meu cabelo começou a ficar seco demais, começou a ficar feio demais, esturricado, terrível. E não foi nem por isso que eu acabei fazendo a transição. Mas, sabe, eu tava escrava daquilo e eu não percebi o quanto que eu tava escrava daquilo. E mesmo assim eu me sentia ainda bonita. Então, se você se sente bonita, mas você não é escrava, tá tudo bem. Mas agora, se você tá escrava de alguma coisa, seja de chapinha ou seja de qualquer outra coisa, cara, presta atenção nisso, se isso realmente tá te fazendo tão bem assim quanto você acha. Mas eu não vou entrar em coisas que eu aprendi durante a transição, porque eu quero fazer um vídeo, eu vou fazer, só sobre coisas que eu aprendi durante o meu processo aí de transição. Prometo que eu vou fazer esse vídeo. E aí, em 2017, mais ou menos, em que eu tava nessa vida já de chapinha, nunca que eu ia imaginar o meu cabelo cacheado. Na verdade, em alguns momentos eu até cogitava, tipo, pensar, sabe? Nossa, como que será que é meu cabelo cacheado hoje? Mas, tipo assim, era uma ideia vaga, sabe? Vinha pra minha cabeça e já falava, opa, deixa quieto, aquela menina de cabelo cacheado é feia, é esquisita, deixa ela pra lá. Mas em 2017 eu tava com um amigo meu e por alguma razão, eu sei qual é a razão, o nome dessa razão é Deus mesmo, mas em algo que ele falou pra mim mudou tudo. Por que você não volta a ter seu cabelo cacheado? E naquele momento, uma chavinha mudou na minha cabeça. Foi assustador, assim, tipo, foi de uma hora pra outra. Pra eu começar a pensar nessa possibilidade, porque até então nunca foi uma possibilidade pra mim. Depois que ele falou isso, ele simplesmente falou e eu falei, por que não voltar a ter cabelo cacheado, não é mesmo? Porque eu já era escrava de chapinha, eu já tava vivendo uma vida muito terrível de... Nossa, não sei como eu não tive tendinite de punho de ficar lá e eu não saía sem chapinha, né? Então, eu simplesmente falei, por que não fazer, tentar voltar ao cabelo cacheado? E foi aí que eu descobri YouTube e cabelo cacheado. E, meu, foi a melhor coisa que eu fiz. Eu comecei a ver histórias de meninas que têm exatamente vídeos assim, por isso que eu tô fazendo esse vídeo, porque vídeos assim me motivaram a fazer minha transição. De novo, não porque alisar o cabelo seja errado, mas é porque eu via meninas em que também tinham sido escravas, de que não estavam se sentindo bem, de que se encontraram, de que ficaram, sabe, se entenderam com o cabelo cacheado e elas viram quem realmente elas eram, sabe? E elas entenderam que a identidade delas era muito mais do que simplesmente o cabelo alisado e o cabelo cacheado, mas elas entenderam quem elas eram de verdade, que o processo da transição tinha sido muito mais do que só voltar aos cachos, tinha sido algo de dentro pra fora. E eu comecei a me questionar, eu falei, eu não tenho isso, eu não tenho senso de identidade, eu não sei quem eu sou, eu dependo dos outros, e eu não tô feliz, eu tô escrava dessa chapinha que não sei o quê. Então, não é errado você alisar, mas é errado você se escravizar com isso. E eu comecei a pesquisar, enfim, algumas mulheres que foram referências pra mim,
durante todo esse processo, e eu via a história delas, eu via esses vídeos em que elas contavam a transição delas e o quanto que foi difícil, o quanto que elas passaram por isso, e na maioria das vezes elas já estavam, né, com o cabelo depois de um tempo, pós-transição, então eu olhava para aqueles cabelos e eu falava, meu Deus, que coisa mais linda! Antes, eu que não tinha referência zero, antigamente eu que tinha referência zero para cabelo cacheado, eu entrei nesse mundo de transição e eu vi tanto cabelo lindo, mas tanto cabelo lindo, que eu falei, meu Deus do céu, o que é isso? Como que pode um cabelo ser tão lindo assim? E depois que eu vi essas coisas, eu tomei a minha primeira decisão, não oficial de transição, mas esse ano aí de 2017 foi quando eu decidi também fazer uma texturização. Pra quem não sabe o que é texturização, por exemplo, o bob, quando você usa bob, você já viu bob? Com certeza você já viu um bob. Você faz o bob pra você deixar o cabelo com aquela textura de cacho. A texturização é basicamente isso. Só que tem várias texturizações. Tem texturização com papel higiênico, com bigodinho, com não sei o que não sei o que. Tem um monte. A que eu fiz, e que assim, eu me apaixonei, que meu cabelo ficou perfeito, cacheado. Tipo assim, deu pra mim ver pela primeira vez um cacho, né, na minha cabeça. Foi uma que eu fiz com papel alumínio. Então, basicamente, eu pegava o meu cabelo, assim, eu pegava um pedaço do meu cabelo, passava água, passava creme, um creme, nem tinha creme, eu roubei um creme, um gel lá, cola que tinha lá em casa. Passei e enrolo no papel alumínio. Então, tipo, pensa que meu dedo é o papel alumínio, você vai enrolar o seu cabelo no papel alumínio, dorme com ele, e aí no outro dia eu acordei. Aí pensa, eu fui toda empolgada, né, fazer lá o negócio. Aí eu vou deixar todas as fotos aqui. Você vai ver o meu cabelo, ele ficou parecendo um Cheetos. Sabe o salgadinho Cheetos? Ficou igualzinho o salgadinho. E aí, e foi muito engraçado, mas eu fiquei tão feliz, mas tão feliz que eu vi caixa e eu tava super empolgada que, meu, foi tudo pra mim. Depois de um tempo, eu ainda não tinha assumido que eu estava fazendo a transição capilar, mas eu continuei testando a texturização, tentando fazer outras. E eu tinha acabado de cortar o cabelo também, eu tinha cortado meu cabelo em camadas, o que facilitou o meu processo de fazer cachos, né? Porque aí tinham várias camadas diferentes, então facilitou esse processo aí da texturização e tudo mais. Mas houve o dia em que eu saí de casa pela primeira vez com a texturização no meu cabelo. E esse dia eu tava muito insegura, ninguém há muitos anos não me via de cabelo cacheado, porque como eu sempre alisava e eu deixava sempre preso, tipo, ninguém tinha me visto de cabelo cacheado. E aí eu comecei a fazer essas texturizações em casa, e quando eu fazia eu não saía, e quando eu ia sair eu lavava, fazia chapinha e saía. E aí nesse dia eu lembro que eu saí de casa, eu fui na casa da minha avó e eu saí na rua a pessoa mais feliz. Sabe aquela sensação que você tem quando você é criança e, sei lá, você se arruma, você tá super gatona e você coloca, tipo, sai desfilando na rua? Foi eu com aquele cabelo. E a outra, e tipo, minha avó achou bonito e tudo mais, só tinha ela lá. Mas depois, eu tenho essa foto ainda, eu vou colocar ela aqui. Depois eu fui pra igreja. De noite eu fui pra igreja com esse cabelo e foi incrível, assim. Eu entrei com o maior medo do mundo do que as pessoas iam falar, porque eu temia muito a opinião das outras pessoas. Mas quando eu cheguei lá, todo mundo vinha falar comigo e falava, Bárbara, esse cabelo é seu, Bárbara, você tá incrível assim, Bárbara, eu te vejo assim. Então eu recebi todo o apoio, não só deles, mas depois daquilo, depois que eu vi que existiam pessoas que estavam me apoiando naquela decisão, mesmo que o meu cabelo estivesse parecendo um X naquele momento, eu vi pessoas ali me apoiando e aquilo me deu um gás. E todo mundo perguntava, Bárbara, você tá voltando aos cachos? Eu falava, eu tô pensando. Bárbara, você tá voltando aos cachos? Eu tô pensando. Até que depois de muito, muito pensar, eu realmente decidi, depois de todo o apoio que eu recebi e de não apoio, mas no começo eu tive bastante apoio, mas no meio que foi complicado. Eu decidi finalmente assumir aí a minha transição capilar. E resumindo, eu passei 2 anos, 2 meses mais ou menos na transição capilar, porque eu não quis fazer o BC. Eu não era uma opção pra mim, eu não ia conseguir, e aí eu simplesmente fui cortando o meu cabelo aos poucos, então por isso que levou bastante tempo. Eu não fazia chapinha, depois daquilo eu parei de fazer chapinha oficial, e eu vivia de texturização, então eu sempre fazia de noite, toda noite não, durava uns 3, 4 dias a texturização, e aí eu ia lá, lavava o cabelo e fazia a texturização, dormia com aquilo, no outro dia tinha que tirar tudo, arrumar e tudo mais, então foi um processo durante meses. Depois de um tempo, o que aconteceu foi que o meu cabelo ele começou a crescer e aí a raiz dele estava crescendo muito diferente dos cachos que eu fazia com a texturização e tava muito esquisito e aquilo começou a me incomodar e eu tinha uma coisa na minha cabeça durante a transição é que eu não queria ficar com o cabelo esquisito, ficar com o cabelo feio, eu não queria. Então eu dava meu jeito aí de arrumar e depois de um tempo
eu acabei só fazendo... Comecei a amassar, porque eu não tinha mais o que fazer, porque a raiz estava muito grande. E aí foi uma fase difícil em que o meu cabelo... eu tenho um testemunho até pra contar sobre isso, porque eu não via nada disso. Na minha cabeça eu tava vendo coisas completamente diferentes, mas isso eu vou contar no outro vídeo. Então se você quiser saber dessa história, vai lá no outro vídeo que eu vou... Se já tiver saído, eu coloco nos cards. Não sei que lado que fica. Aqui. Mas, basicamente, foi uma época em que o meu cabelo tava meio liso, meio cacheado e cheio de volume, porque eu tenho, assim, um pouco de cabelo, né? Eu acho que dá pra ver que eu tenho muito cabelo. Então, tava esquisito. Tava muito esquisito. E, sabe, ele fazia muito volume, mas não era um volume de volume. Era só... parecia um ninho. E eu saía na rua assim. Enfim, a loucura. Eu vou mostrar fotos aqui. E, basicamente... passou essa fase, mas essa fase foi uma fase muito difícil, porque o meu cabelo não tava bonito. E eu ouvi de pessoas que não tava bonito, que eu deveria desistir. Eu tinha muita gente me apoiando, eu tinha muita gente ali comigo, me dando força. Mas nessa fase foi quando eu mais ouvi que o meu cabelo não tava feio, de que eu tava feia. E foi muito difícil pra mim em relação ao meu mental, ao meu psicológico, mas toda essa parte mais de mental e psicológico eu vou falar no outro vídeo, porque senão esse vídeo já vai ficar maior do que ele tá agora. E basicamente foi uma fase difícil, eu passei. Depois que eu passei disso, que foram bastante meses, meu cabelo começou a criar mais forma, e aí eu cortava, né, as pontas. E basicamente foi assim que eu vivi depois dos outros meses. E aí depois que ele cresceu mais ou menos até aqui, aí o resto que ele na verdade, é que meu cabelo começou a encolher muito na transição. O fator encolhimento dele era, tipo, muito grande, então ele ficava muito pequenininho. Então quando ele crescia mais ou menos até aqui, que eu cortava, ele subia. Enfim, o fator encolhimento, né? Mas basicamente foi assim. E aí, mais ou menos, em 2019, foi o meu último corte e foi maravilhoso. Eu me senti naquele dia livre, foi incrível. Eu lembro que o topo da minha cabeça eu tive scab hair. Pra quem não sabe, scab hair é um cabelo que ele nasce meio sem forma e vazia. E mais seco e esquisito, ele não tem muita forma. Mas o meu scab hair antes estava muito grande, então eu lembro que eu tirei uns 5 dedos, assim, de cabelo por conta disso. Mas eu lembro que essa foi a última vez, inclusive foi minha amiga que fez pra mim. E naquele dia foi incrível, assim, eu falei, meu Deus, acabou a minha transição. E aí o meu cabelo ficou pequenininho, eu gostava muito dele também, mas o meu sonho era me ver de cabelo grande, né? Inclusive, estou tentando até agora, porque eu nunca tive cabelo grande, mesmo cabelo liso eu nunca tive, porque quando eu fazia progressivo, meu cabelo não crescia. Tipo, crescia e parecia que, tipo, parava, assim, sabe? E aí meu cabelo começou a crescer muito na transição. E foi engraçado que no final da minha transição, assim que eu fiz esse último corte, o meu cacho ele tava muito diferente do que é hoje. Porque toda vez que a gente faz o último corte, faz o BC, o cabelo começa a se adequar ao formato mesmo dele. Então hoje, basicamente, deixa eu chegar mais perto. O meu cabelo, aqui na frente, ele é um 3C. Ele é bem apertadinho. Aqui embaixo, e na maior parte do meu cabelo, ele é um 3B. E aqui em cima, que é onde eu tive scab hair, ele é maior, ele é mais aberto. Então ele é mais ou menos um 3A. Ele não chega a ser esse aqui. Não chega a ser esse aqui, mas também não é esse aqui. Então, eu tenho tudo 3 no meu cabelo. 3C, 3B, que é esse daqui, e um 3A aqui em cima. Esse daqui já foi muito mais aberto. Hoje ele tá bem mais cacheadinho. Porém, né? Então, eu acho que é isso, gente. Essa é a história. A minha transição capilar foi a melhor decisão, uma das melhores decisões que eu já tomei na minha vida. Ela me ensinou muito sobre identidade, me trouxe muito mais a minha cara. Hoje eu não me vejo de outra maneira. Eu ainda aliso de vez em quando meu cabelo pra ver como é que é e tudo mais, ter outras experiências. Então eu não sou contra nem nada disso. Quem sou eu pra dizer o que você vai ou não fazer? O que eu vou deixar de fazer só porque me fez mal. Eu não vou viver mais escravo, mas às vezes é legal a gente se ver diferente. Então, foi uma fase maravilhosa da minha vida e que tudo mudou, sabe? Hoje eu olho pra mim e eu falo, cara, essa aqui é a Bárbara. A Bárbara nasceu pra ter cabelo cacheado, eu nasci pra ter esse cabelo aqui e me adaptei. É difícil de cuidar? Mas vale a pena. Pra mim vale a pena, pra mim é muito bom. E eu espero que esse vídeo possa ter te ajudado, eu espero que esse vídeo possa ter te inspirado se você quer fazer transição ou se você tá na transição.
força pra você, você vai conseguir passar por tudo isso. É difícil, mas se apegue a pessoas, se apegue àquilo que te traz esperança. Lembre sempre do seu porquê, do porquê você começou e do porquê você quer terminar. Coloca na sua cabeça de que isso é uma fase, isso é só um momento da sua vida e que uma hora isso vai passar. E vai ter valido a pena quando você chegar no final. Valeu a pena pra mim, foi a melhor coisa que eu já fiz e eu tenho certeza que vai valer a pena pra você. Então, saiba também que se você não gostar no final, tá tudo bem você fazer progressiva, tá tudo bem você mudar. A gente vai viver muito nessa terra, então a gente não precisa se limitar tanto a um período tão pequeno que é 1, 2 anos, 3 anos, sabe? É tão curto comparado ao resto da nossa vida. Então, saiba que isso é só um período, um momento e que vale muito a pena. Então, é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, de eu contar um pouco da minha história. Eu sei que ficou um vídeo meio grande, mas, né, eu tive que resumir uma história de vários anos, alguns anos aí, enfim. Mas eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostarem, deixem o seu like. Me sigam no meu Instagram, porque eu tô sempre por lá. Compartilha esse vídeo, compartilha com quem você conhece que tá fazendo transição, ou que pensa em fazer, ou que tem medo, que tem insegurança. Compartilha que isso pode ajudar ela, tá bom? Eu espero que isso possa ter te abençoado. E é isso, gente. Um beijo pra vocês. Fiquem com Deus. Se cuidem e um abraço. É nóis. E tchau.